Olá, bom dia, meus amigos. Deus seja exaltado em seu nome, pela sua misericórdia para conosco. Nos despertou esta manhã de domingo, dia 14 de outubro, 14 de agosto. Oh, quão grande é o nosso Deus, seu amor e sua misericórdia que se renova cada manhã. Louvamos ao Senhor pela esta bondade. Tivemos um sábado maravilhoso e Ele nos concede mais uma oportunidade de começarmos uma semana de labuta. E para nossa segurança e força, e acima de tudo, nossa preservação contra a tentação, estudar a palavra de Deus, orar, é o melhor meio pelo qual podemos vencer as lutas desta semana. Vamos começar a estudar a palavra de Deus e assim vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, teu cuidado e a tua proteção para conosco. Aqui estamos, com o fôlego da vida, e queremos honrar e louvar o teu nome com tudo o que somos. Fique conosco e o teu Espírito nos dê entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, continuando a estudar a história dos pioneiros da Igreja Adventista, daqueles jovens fervorosos e animosos no trabalho do Senhor, o tema de hoje diz-nos organização necessária. Começando, diz que os primeiros adventistas, vindos de diferentes igrejas, não tinham qualquer intenção de formar uma outra igreja. Isto é, queriam estar reunidos, congregados, estudando a Bíblia, descobrindo verdades, mas nada de questão de organizar outras igrejas. Muitos deles, incluindo até mesmo a senhora Ellen White, tinham sido expulsos das suas denominações durante a primeira metade da década de 1840, por causa do movimento milerita e da crença sobre o advento. Muitos foram expulsos das suas congregações. Por isso, eles consideravam que qualquer forma de organização eclesiástica, como imitação de Babilônia, esses grupinhos que reunia para estudar a Bíblia, não, organizar igrejas, isso deve ser Babilônia, confusão. O império que oprimiu os judeus no tempo de Daniel e a igreja que perseguiu os crentes sinceros durante a Idade Média. E então tinham em mente que, provavelmente, ter um grupo organizado como igreja ia ser considerado como Babilônia. Assim, a década de 1850 foi determinante no estudo e concretização das ideias, pelo crescimento do número de crentes atraídos pelas evidências e definição de verdades bíblicas fundamentais, tais como segunda vinda, santuário, o sábado, 3 mensagens angélicas, imortalidade condicional e ressurreição. Essas verdades bíblicas atraíam muitas pessoas porque as evidências bíblicas eram bem claras, eram bem nítidas e muitos estavam sendo atraídos. Mas, o grupo está crescendo, o número de pessoas estão crescendo. Vamos continuar assim? Sem uma identificação? Por outro lado, os núcleos de crentes eram assediados por pregadores pregadores não autorizados que traziam doutrinas não consolidadas e bíblicas. Esses pregadores, que eles faziam? Eles tentavam assediar aqueles que estavam unindo-se às verdades a desviarem-se delas. Bem, no fim de dezembro de 1853, Ellen White lembrou: o Senhor tem mostrado que a ordem evangélica tem sido demasiado temida e negligenciada. A formalidade deve ser evitada, mas sem negligenciar a ordem. Há ordem no céu. Havia ordem na igreja quando Cristo esteve na terra, e depois da sua partida, a ordem foi rigorosamente observada pelos seus apóstolos. É isso que nós vemos o apóstolo Paulo e Pedro fazerem. E agora, nesses últimos dias, quando Deus está a conduzir os seus filhos à unidade da fé, há mais necessidade real de ordem do que nunca antes. Pois enquanto Deus une os seus filhos,
Satanás e os seus anjos maus estão muito ocupados em evitar essa união e tentando destruí-la. E a Sarah White recebeu essas revelações e ela lembrou-se que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que preocupa com a organização do seu rebanho. Então, meus amigos, Tiago White, José Bates e outros tomaram medidas para proteger as congregações, concedendo credenciais aos pastores. Primeira coisa, identificar os pastores, dar-lhes credenciais para que eles não possam ser assediados a abandonar a fé adventista e seguir outras denominações, ou como se fossem pastores que não têm igreja. E através da publicação da Review and Herald, Tiago White foi insistindo no tema da ordem evangélica, mostrando a necessidade de organização da igreja. Introduziu-se a nomeação de anciãos e diáconos locais e um plano para remunerar os obreiros através do dízimo e benevolência sistemática. Tudo com base sólida na Bíblia. Aliás, como nós sabemos, em 1 Timóteo 5,18, Paulo diz algo concernente a isto. Paulo diz, porque diz a Escritura, veja lá na tua Bíblia, 1 Timóteo 5,18, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. E outros textos mais que eu poderia aqui apresentar para vos mostrar que é princípio de Deus, é princípio de Deus que os seus obreiros vivam do sustento da causa do Senhor. E com essas bases fortes, então, o servo de Deus começou a introduzir esses princípios. Enfim, deixaram de ser apenas conhecidos como os crentes, porque eram chamados de os crentes, os irmãos ou o pequeno rebanho. Em Parkville, Michigan, foi organizado legalmente, 13 de maio de 1860, a primeira igreja adventista denominada Parkville Church of Christ Second Advent, ou Igreja do Segundo Advento de Cristo de Parkville. Né? Que bênção! O Senhor estava conduzindo o seu povo passo a passo. Hoje existem irmãos que ainda são contra certas organizações ou o estilo de organização da igreja. Alguns até têm chamado a igreja de Babilônia. Que grande erro, porque a forma como o Senhor conduziu o seu povo, a forma como o Senhor conduziu a sua igreja, para que hoje alguns tenham se levantado, chamado a igreja de Babilônia, é triste, é uma maldição. Meus amigos, faltava uma identidade que englobasse todas as igrejas, isto é, todas as igrejas que estavam sendo organizadas. Era necessário ter uma identidade única e registrasse as propriedades que estavam sendo adquiridas. Dos vários nomes que foram sugeridos em várias reuniões que tiveram, foi escolhido a 1 de outubro de 1860 o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia, que definia a identidade da igreja. A igreja que aguarda a segunda vinda de Jesus. A igreja que defende as doutrinas que ligam à segunda vinda de Jesus, tal como vimos o santuário, o sábado, as três mensagens angélicas, a ressurreição, a imortalidade. Todas essas doutrinas pilares unem-se à doutrina da segunda vinda. E então, a Igreja Adventista foi organizada e a partir de 1 de outubro de 1860, esta igreja começou a ser erguida ou começou a ser guiada com este título que vai permanecer até Cristo voltar. Você se faz parte dessa igreja. Reconheça os sacrifícios que foram feitos e dá valor a este nome, um nome que não veio do acaso, mas foi com muito sacrifício, muita oração que este nome existe. É um nome que representa o povo de Deus nos últimos dias. Valorize-se. Existem muitas pessoas, muitos de jovens adventistas hoje que não querem se identificar com o adventismo, têm vergonha de dizer que eu sou adventista do sétimo dia.
Uau, não sabe o que está a perder. Não sabe o que está a perder. Meu amigo, se és adventista, identifique-se. Não tenha medo de dizer, eu sou adventista do sétimo dia. A história deste povo é uma história marcada com lágrimas, mas também com alegria. E Deus seja louvado por existir este povo sobre a face da terra, que vai permanecer firme diante da besta, diante dos falsos profetas, diante de toda a confederação do inimigo e prevalecerá até o fim. Una-te a este povo, é o povo de Deus na face desta terra. Que Deus possa nos abençoar esta manhã de domingo e nos encoraje a sermos fiéis até que Cristo volte, permanecendo fiel na doutrina da palavra do Senhor, até que Jesus volte. Vamos orar. Deus amado, Senhor, obrigado porque o Senhor conduziu a tua igreja no passado, desde o Éden, no deserto, em, na Canaã. O Senhor conduziu a tua igreja no tempo dos apóstolos e mesmo quando o Senhor esteve aqui nesta terra, organizou o seu grupo de os 12, preparando-lhes para a missão. E o Senhor conduziu o teu povo quando Satanás queria dispersá-los ou desfacelá-los. E hoje temos esta grande congregação que permanece fiel na tua palavra. Ajuda-nos a levantar o teu nome, a erguer o teu nome e colocar o teu nome acima de tudo, para que todos possam reconhecer o teu rebanho como o único povo verdadeiro sobre a face da terra, que contém a verdade presente para este tempo, para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tira de nós a vergonha. Muitos de nós temos vergonha de nos identificarmos como adventistas. Que o Senhor possa nos dar entendimento e discernimento e vermos o valor que tem este nome, Adventistas do sétimo dia. Fique conosco, dá-nos uma semana deleitosa na tua presença. Abençoa meu amigo, minha amiga. Fortaleça os seus lares, suas famílias e faz-lhes permanecer firmes na verdade que conhecem. Dá-nos a tua paz. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha um bom domingo, desfrute deste tempo que o Senhor está nos concedendo e da sua graça. E não esqueça, partilhe a mensagem, divulgue-a para que muitos possam conhecer a mensagem, conhecer o povo do Senhor. E inscreva-se no nosso canal, faça comentários sobre os estudos que aqui são feitos. Deus te abençoe, um grande abraço para si e para a sua família. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.